Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Electrolab. Hoje nós vamos falar sobre resistores, vamos tentar explorar aí as principais características, tipos de resistores e algumas especificações aí dos resistores mais comuns, ok? Bom, primeiramente, o que é um resistor, né? Um resistor é um elemento, um componente, né? Um elemento de eletrônica e eletricidade que é capaz de resistir à passagem de corrente elétrica. A característica principal dele é que ele promove uma queda de tensão nos seus terminais e com isso ele reduz a passagem de corrente elétrica. A finalidade dele basicamente são duas: justamente limitar essa passagem de corrente, é uma delas, e a outra, utilizar dessa característica para gerar temperatura, gerar calor, é o famoso efeito Joule. Okay? Essas são as duas principais funções de um resistor no circuito eletrônico. Nós temos diversos tipos de resistores, né? O mais comum, mais conhecido aí é esse modelo, né? Esse modelo que tem uns anéis de cores, tipicamente é o mais conhecido aí por todos. Depois nós vamos ver aí como ler os anéis de cores de um resistor, ok? Agora existem vários outros tipos, por exemplo, um resistor de alta potência. Esse aqui é um resistor de 25 watts de alta potência. Aliás, esse é de 20 watts, 22K. Porque veja que ele não tem nenhuma semelhança com o tradicional que a gente conhece. Aqui nós temos um outro, também de 20 watts, de 820 ohms, 10% de tolerância. Um resistor de alta potência, os terminais ficam aqui externos, são bem largos aqui para passagem de corrente aqui. Okay. Outros resistores, chamados resistores de fio, também são resistores de potência. Esse daqui é um resistor de 15 watts. Ele não tem código de cores, o valor é impresso diretamente no corpo do resistor. Outro resistor, também de fio, menorzinho, de 5 watts. Outro resistor com formato cerâmico, também de potência. Um resistor de carvão de 2 watts, modelo antigo. Veja só o tamanho dele, né? Era para dissipar 2 watts. Uma característica interessante é que, por exemplo, esse resistor aqui de meio watt e esse aqui de 2 watts. Uma característica do resistor é que tipicamente a maior potência de dissipação fica associada a um componente de maior tamanho também, né? Então, visualizando pelo tamanho do resistor, você pode ter uma noção de qual seria a potência máxima dissipada por ele. Ok? Os resistores, esse aqui é um resistor de 2 watts e esse aqui também é um resistor de 2 watts. Só que são de modelos de épocas diferentes. Esse daqui é da década de 70, 80 e esse daqui é bem mais recente. Então ele consegue, pela característica de material utilizado, dissipar os mesmos 2 watts que esse, com um tamanho bem mais reduzido. Foi a evolução aí dos resistores, né? Agora, existem também resistores do tipo variável, em que você varia a resistência dele. Esse daqui é o famoso potenciômetro. Quando você gira aqui, você varia a resistência básica do potenciômetro entre os terminais. Ok, são 3 terminais, os 2 de fora dão a característica da resistência central dele e o meio é o cursor, que pode se aproximar mais do polo da direita ou da esquerda, conforme você gira o cursor aqui no meio, alterando, portanto, uma faixa de resistência a partir do valor básico dele. Ou seja, a partir do valor básico seria do valor básico dele até zero, né, até zerar a resistência. Esse daqui é um potenciômetro de 50K. Então eu posso ir de 50K a 0 ohms girando aqui o eixo do potenciômetro. Ok? Existem outros potenciômetros variáveis também famosos. Esse aqui é um potenciômetro variável deslizante, né, em que você desliza e altera a resistência. Muito típico em equalizadores, em alguns tipos de equipamentos de áudio. Okay? Potenciômetros antigos com chave liga-desliga acoplada. Você tinha uma chave aqui, então você fazia o famoso
liga o rádio, liga o amplificador e na sequência um volume ou uma tonalidade, algum tipo de ajuste acoplado no mesmo equipamento, no mesmo componente. Há também os trimpots, que seriam potenciômetros variáveis portáteis, como esse. Você gira aqui e altera a resistência, soldado direto na placa. O modelo mais antigo dele, que você verifica aqui o cursor e a parte resistiva dele, né? Onde você altera uma chave de fenda, uma pequena chave de fenda, você altera a posição do cursor e, portanto, alterna também a resistência. Okay? Tripotes mais modernos, menorzinhos, como esse, mesma coisa, você alterna uma chave menor aqui, você gira e varia o cursor dele. E os mais modernos, né? A gente utiliza agora mais esses modelos pequenininhos também, que são ajustáveis através de uma chave aqui no pequeno parafuso. Como esse aqui, por exemplo, mesma coisa. Você faz o ajuste aqui. Esse aqui que é o famoso multivoltas, né? Onde você gira várias vezes para ter precisão no ajuste da resistência. E esse modelo também bastante conhecido, que você ajusta aqui a resistência. Ok? Esses são os tipos variáveis. Além dos tipos variáveis, nós temos alguns outros componentes que são resistores, mas que são influenciados por outras grandezas da natureza. Por exemplo, o famoso LDR. O LDR seria um resistor dependente de luz, ou seja, ele tem uma resistência aqui que vai ser dependente da luminosidade que atinge essa região sensível. Isso aqui é ótimo para sensor de luz, algum sensor de passagem de presença quando a luz é interrompida na passagem aqui do sensor. Então ele é um resistor sim, só que a resistência final aqui nos terminais vai variar se há ou não há incidência de luz aqui em cima. LDR. Eu vou mostrar a simbologia desses componentes para vocês. Outro é o NTC ou PTC. Esse aqui é o famoso termistor. NTC ele tem um parâmetro negativo de resistividade, o PTC um parâmetro positivo, né? Um coeficiente positivo. Significa que quando a temperatura que ele está submetido aumenta, a resistência dele aumenta. Se for NTC, é o contrário. Quando a temperatura aumenta, a resistência diminui. Isso aqui é ótimo para circuitos de proteção contra temperaturas elevadas, aquecimento de algum circuito de alta potência. Muito utilizado em diversos circuitos. Termistor, também conhecido como NTC ou PTC. Você também tem o varistor, que é um resistor que tem uma altíssima resistência no caso de uma determinada tensão mais baixa, e se houver um pico de tensão alta, ele vai apresentar uma resistência baixa, de modo a isolar um problema numa entrada de alimentação, normalmente usado para proteção de circuitos. Ok? Esse daqui então é o varistor. Okay? Eles têm uma aparência similar a um capacitor, similar até ao próprio termistor, então você tem que tomar muito cuidado para identificar corretamente pelo código que aparece aqui nessa parte. Eu vou mostrar também na imagem diversos formatos de varistores e termistores que existem no mercado. Por último, a rede resistiva. Rede resistiva é um componente que tem diversos resistores em série, muito utilizado em alguns circuitos que necessitam ter vários resistores do mesmo valor em série. Isso aqui poupa muito espaço. Então a rede resistiva nada mais é do que uma sequência de resistores ligados, e as saídas deles estão nesses terminais, nesses pequenos terminais. Bom, os resistores podem ser associados de algumas formas, né? O desenho clássico dele, da simbologia, é esse. Agora, ele também pode ser visto como aquele pequeno retângulo. Todos os dois têm simbologia do resistor tradicional. Okay? Quando eu associo resistores em série, eu conecto um ligado diretamente no terminal do outro. Assim, eu tenho uma ligação em série. E a famosa ligação paralela, eu ligo os dois terminais no correspondente do próximo resistor. Assim eu tenho uma conexão em paralelo. O resistor resultante aqui, ou resistência total, ou resistor resultante aqui, resistência total,
vão ter fórmulas diferentes. Em série, basicamente, eu preciso somar as resistências. Então eu tenho aqui R1 e R2, a resistência total vai ser R1 mais R2. Bastante simples. Em paralelo, R1 e R2, vai ter a seguinte resultante. 1 sobre resistência total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou seja, o inverso da resistência total vai ser a soma dos inversos das resistências. Isso pode ter mais de uma resistência, 1, 2, 3, quantas forem. É só você ir aumentando aqui o número de termos da equação. A mesma coisa aqui. Vou aumentando aqui mais os próximos para chegar no valor total. Nesse caso, vamos supor que se R1 for, por exemplo, 10 ohms e R2 10 ohms, né, o R total seria 10 mais 10, 20 ohms. No caso da associação em série. Associação em paralelo, temos que fazer a conta, porque podem ter vários resistores. Mas uma conta prática, quando você tem dois resistores com valor igual, por exemplo, 10 ohms e 10 ohms aqui em R1 e R2, é você fazer a metade deles, associação em paralelo, quando os dois valores são iguais, a resultante é a metade. Então, no caso, o R total seria igual a 5 ohms. No caso, associando valores diferentes, você vai ter sempre, no caso de dois valores, por exemplo, 20 ohms e 10 ohms, o valor resultante vai ser sempre menor que o menor dos valores. Então vai dar um valor menor que 10 ohms, quando você associar qualquer outro valor em paralelo com ele que seja maior do que ele. Ok? Então, basicamente, essa é a associação de resistores mais comum, você associar em paralelo e em série. Bom, pessoal, para poder ler o código do resistor, o valor dele, você precisa conhecer o código de cores. Você, basicamente, nos resistores padrão, você tem resistores com 3 faixas de um lado e uma faixa na ponta, ou 4 faixas de um lado e uma faixa na ponta. A faixa que está mais destacada para um dos lados é a faixa da tolerância, que pode ser 1% de tolerância, 2% de tolerância, 5% ou 10%. Esses são os mais comuns. Existem outros também, mas os mais comuns são esses, sendo que 10% é a cor, o anel é prata, 5% ele é dourado, 2% é vermelho e 1% é marrom. Ok? Esse aqui é o resistor tradicional, com 3 faixas para o seu valor e uma faixa de tolerância. E esse aqui é um resistor de precisão, com 4 faixas para o valor e uma faixa de tolerância. E a gente faz da seguinte maneira: primeiro você precisa decorar as cores. É importante que você saiba as cores principais aqui do código de cores. O preto é 0, o marrom é 1, o vermelho é 2, o laranja é 3, o amarelo é 4 e o verde é 5. O azul é 6, o violeta é 7, o cinza é 8 e o branco é 9. Okay? Conhecendo essas cores, você escreve o valor de qualquer resistor da seguinte maneira: no caso do resistor convencional, a primeira e a segunda faixas determinam o valor original. E a última, a terceira faixa, no caso desse aqui, ele determina o multiplicador. É o número de zeros que você vai botar à direita dos dois primeiros, ok? Então aqui, ó, é verde, que é 5, azul, que é 6, e amarelo é 4. Então eu boto 5, 6 e acrescento 4 zeros. Então ficou o número 560.000, que é a mesma coisa que 560k ohms, quilo-ohms, ok? Com tolerância de 10%. No caso de um resistor de precisão, vamos avaliar o valor desse daqui. O primeiro número é vermelho, então é 2. Depois vem o laranja, que é 3. Depois nós temos o violeta, que é 7. E por fim o preto, que é 0. 0 significa que eu não tenho nenhum zero de multiplicador. E a tolerância é de 1%, marrom. Então esse aqui é um valor de 237 ohms. Se a última faixa que fosse uma outra cor, por exemplo, vermelha, eu acrescentaria 2 zeros, ok? E ele viraria, vou acrescentar aqui, ó, 2 zeros, e ele viraria 23.700 ohms, que dá 23.7K, no caso de uma cor vermelha. Então é necessário praticar. A gente vai fazer aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor como é que funciona o código de cores. Então, por exemplo, esse resistor aqui, ó. Esse é um resistor que ele tem marrom, preto e amarelo. E o último anel dourado. Bom, o último anel dourado
significa 5% de tolerância. O que é a tolerância? Ele pode variar o valor de 5% acima ou 5% abaixo do valor que você calcular aqui pelo código de cores, tá? Então, se ele é marrom, ele tem o primeiro dígito dele 1, marrom é 1. Depois é preto, então tem o segundo dígito 0. E depois o multiplicador dele é 4, que é amarelo. Então são 4 zeros que eu boto aqui. 1, 2, 3, 4. Portanto, ele é 100 mil. 100 mil significa 100K. 100 kΩ ou 100 mil ohms. Esse é um valor de 100 kΩ, esse resistor. A potência é proporcional ao tamanho dele e ela precisa ser conhecida. Esse daqui é um resistor antigo de 2 watts. E a tolerância é 5%, como eu falei, que é o anel dourado. Bom, vamos verificar então como se lê o valor de um resistor de precisão. Ele pode ser um pouco mais difícil porque ele tem uma faixa a mais, ele tem 5 faixas. São 4 que determinam o valor e uma que determina a tolerância, ok? Então vamos ver. Uma coisa importante é verificar por onde eu começo a contagem, porque como ele tem 5 faixas, você precisa determinar qual é a faixa da tolerância. No caso, resistores de precisão costumam ter faixas de tolerância pequenas. Então, no caso, aqui numa ponta eu tenho o azul e na outra ponta eu tenho o marrom. Qual seria o anel de tolerância? Certamente é um marrom, que é 1% de tolerância. A faixa azul até existe para medir tolerância, se não me engano 25% de tolerância, mas não é utilizado e não há mais resistores com uma tolerância tão alta, ainda mais num resistor desse tipo, desse modelo. Então, a faixa de precisão é a marrom, 1%. Eu devo começar a minha contagem então a partir da azul, ok? Então nesse caso, azul, sabemos que azul é 6. Depois na sequência tem o amarelo, amarelo é 4. Na sequência temos o branco é 9. E a última faixa, a quarta faixa, que é a de multiplicação, o multiplicador, preto é 0, portanto não há multiplicador, não tenho que botar 0 nenhum. E o valor final é 649 ohms. Lembrando mais uma vez que ohms é a unidade de medida de resistência, ohms, ok? E a tolerância dele é marrom, portanto é 1%, e a potência eu sei pelo modelo dele, que é 1/4 de watt. Então esse aqui é o resistor de precisão. Mais um modelo aqui. Esse modelo aqui, ele tem um anel do lado de cá, dourado, então ele é 5% de tolerância. Ele tem as cores marrom, vermelho e marrom. Marrom é 1, vermelho é 2, e o último marrom é o número de zeros. Como o marrom é 1, é 1 zero só. Então a gente coloca o valor de 120 ohms, 2 watts de potência, que é o modelo mais novo, e 5% de tolerância, ok? Para esse resistor aqui. Então não é difícil, é bem prático. Você usando essa técnica e usando a tabela de cores, você vai facilmente detectar qual o valor adequado para o seu resistor. Ok, pessoal, para concluir a questão dos resistores, é importante que a gente conheça duas relações que a gente pode ver mais em outros vídeos de circuitos elétricos para trabalhar com resistores. São as famosas leis de Ohm. Nós temos a primeira lei de Ohm, que é a mais famosa, que determina que num circuito fechado com resistores, a tensão em cima do resistor vai ser igual à sua resistência vezes a corrente. Portanto, se eu tiver um circuito onde eu tenho um resistor e uma corrente passando por ele, a tensão de queda do resistor, a tensão que vai ser medida entre os terminais dele, vai ser o valor do resistor vezes a corrente que passa por esse resistor. Aí encontraremos a tensão de queda do resistor. E a outra, que seria a segunda lei de Ohm, um pouco menos conhecida, mas também importante, determina o valor da resistência em função das suas características físicas do resistor, né? Então ela diz que a resistência desse componente vai ser igual a uma constante ρ. Essa constante é em função do material utilizado no resistor, ok? Que é a resistividade dele, vezes o comprimento do resistor sobre a área do resistor, ok? Isso significa que a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento do resistor. Quanto maior o resistor, ou seja, quanto mais fio o resistor tiver, mais resistência ele terá. E é inversamente proporcional à área. Significa quanto mais largo esse resistor, menor a resistência dele. E obviamente em função do material utilizado,
com essa constante de resistividade que vai variar se você está usando um resistor de fio, de carvão ou qualquer outro elemento. Então aqui é uma forma de calcular a resistência de um resistor pelas suas características físicas. Okay? Mas a fórmula mais usada em eletrônica obviamente tem a ver com os circuitos elétricos, com o resistor colocado num circuito já em operação, que é V igual a RI, muito conhecida até dos estudantes de física. Ok, pessoal? Bom, por hoje é só aqui em relação a resistores. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, clique like. Eu agradeço aí por todos terem assistido. Aí um grande abraço e até o próximo vídeo.